Agora. Graças e paz, irmãos. A gente está fazendo uma live aqui sobre o panorama do livro de Gênesis, né? Eu vou continuar aquelas aulas que eu fiz no YouTube sobre o livro de Gênesis. A primeira aula que eu fiz do capítulo 1 tá no YouTube, né? Então, eu vou fazer o panorama do livro de Gênesis agora, explicando algumas coisas sobre o próprio livro. E também vou resumir, claro, no panorama, obviamente, o propósito do livro. E depois disso, nós vamos, se Deus quiser, então, continuar daquela primeira aula do livro de Gênesis, a sequência, ok? Então isso é importante para quem gosta, para quem quer, para quem deseja, né, conhecer a Escritura Sagrada, conhecer a mensagem da Escritura Sagrada, conhecer ela como um todo, vai ser importante essas aulas. Então, o livro, o que seria um panorama? Um panorama é quando você sobe num lugar alto, então, vamos supor um morro, uma montanha, então você consegue enxergar todas as cidades, né? Por exemplo, aqui no litoral, nós temos a cidade de Torres, muito conhecida, a cidade de Capão da Canoa, e as outras cidades. Então, se você conseguisse subir numa montanha, que conseguisse enxergar de maneira ordenada as cidades, né, de maneira organizada, assim, do norte para o sul, do sul para o norte, então você iria ver, iria ter uma visão panorâmica de todas as cidades, então, do litoral. Então, isso que é uma visão panorâmica, ok? E a visão panorâmica, ela nos dá um escopo maior, uma ótica maior do propósito de Deus, de redenção, de mostrar sua glória e de revelação. A Bíblia, a criação, é uma revelação de quem Deus é, né? Tudo revela quem Deus é. Até mesmo os ímpios são feitos para Deus revelar a sua ira. Então tudo na Bíblia revela quem Deus é. E no livro de Gênesis não é diferente. Quando você tem, quando eu tinha 12 anos, eu li a Bíblia a primeira vez de capa a capa. Então eu tive uma visão panorâmica da história da Escritura, né? Embora quando a gente é jovem e a gente é muito legalista muitas vezes, quando quer ser crente demais, então o que me atraía mais eram as histórias do Antigo Testamento, né? Um legalismo intrínseco, né? Que a gente tem na nossa carne. Mas, quando eu cresci, então, eu vi a importância de eu ter lido a Bíblia, né, de maneira panorâmica, mesmo que as pessoas diziam para mim, não, você tem que ler a Escritura, você tem que ler ela, começar pelo Novo Testamento. Mas, quando eu conheci a graça, eu vi o quanto necessário era eu ter estudado o Antigo Testamento e a Bíblia de capa a capa. Muita gente vai indicar para vocês não lerem a Bíblia de capa a capa. Eu indico. Ah, mas é perigoso a pessoa se tornar um legalista. Mas quem opera o querer realizar e quem dá a fé é Deus. Então, se tornou um legalista, um réprobo, ou se tornou um judaizante, então é porque não era para crer no Evangelho, né? Não, você tem que ler a Bíblia e entender a história da redenção. Então, o panorama de Gênesis vai nos dar um conhecimento de quem Deus é, vai nos dar fé, vai nos motivar para entender a história da criação. Então, é importante entender também, agora já começando praticamente a aula, senão não bola que as crianças estão brincando aqui na área, então vai ter bastante som mesmo, tá? Vai ter bastante som. É importante nós entendermos, né, quando a gente está falando sobre a palavra de Deus, que a Bíblia foi originalmente escrita, principalmente o livro de Gênesis, né, foi escrito em hebraico. Os judeus escreveram, Moisés escreveu o Gênesis, né? E Jesus confirma isso. Quem é o autor, né? Então muitos vão dizer, né? Quem é o autor do livro de Gênesis? Muitos vão perguntar, quem é o autor do livro de Gênesis? Moisés. Jesus afirma isso quando ele fala lá em Mateus, no capítulo 19, então. Alguns dizem que Jesus é a chave hermenêutica. Então a gente silencia esses liberais, né? O próprio Jesus diz lá em Mateus 19... Pessoal, crianças, só um pouquinho. As crianças estão brincando aqui na área do domingo, né? Jesus diz, quando fala sobre o casamento, lá em Mateus, no capítulo
19, né? Quando ele fala: não tendes lido que aquele que os fez desde o princípio, né? Macho e fêmea, e quando ele fala sobre os escritos de Moisés, né? Quando ele fala, ó, então, no versículo 7, quando ele fala sobre o Pentateuco no total, que incluía Gênesis, Êxodo, Levítico, ele vai dizer que Moisés deu o mandamento, né? Enfim, então Jesus está confirmando que o Pentateuco, ou seja, os 5 livros, né, que a tradição judaica cria, que foi Moisés que escreveu, de fato foi Moisés que escreveu. Então o livro de Gênesis faz parte do Pentateuco, então, obviamente, Moisés escreveu. O que seria o Pentateuco? Seriam os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Número, Levítico, Números e Deuteronômio. Okay? Então esses são os 5 livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. 5 livros da Bíblia é o Pentateuco. Ele foi escrito originalmente em hebraico, e a tradição judaica colocou o nome nos livros. Então o livro de Gênesis, por exemplo, todos os livros, os 5 primeiros, eles, pela tradição, são chamados pela primeira palavra que aparece em hebraico nos livros. E a primeira palavra que aparece em Gênesis é Bereshit, que significa princípio, né? Bereshit bara Elohim, no princípio Deus criou. Então, a palavra Bereshit ali, então, é a primeira palavra que é escrita, né, no livro de Gênesis. Então, os hebreus, os judeus, chamam o livro de princípio, né? Esse é o livro, Bereshit, princípio. A tradição, então, depois, na Septuaginta, né, que é a tradição de 70, tradução de 70 judeus que traduziram do hebraico a Bíblia, né, o Antigo Testamento, para o grego, que é uma tradução que os próprios apóstolos e o próprio Jesus usava. Então, se você lê, por exemplo, Paulo citando, por exemplo, em 2 Coríntios, capítulo 4, né, o Deus que disse das trevas resplandecerá a luz, e diversos textos, o apóstolo está se valendo da versão grega do Antigo Testamento, da tradução. Isso significa que o apóstolo reconhecia como inspirada também pelo Espírito Santo as traduções, né? Ele reconhecia como autoridade para ensino da igreja, né? Então, a tradução Septuaginta, então, foi uma tradução que 70 autores gregos, né, traduziram do hebraico para o grego. E eles vão chamar, então, ela vai começar, e vai chegar em nós agora para a tradução latina e depois agora em português, como Gênesis, né, como o livro de Gênesis, ou seja, da Gênesis do mundo, da criação do mundo. Então, essa é a, digamos assim, o tema do livro geralmente é tido como criação. Mas outras coisas são necessárias nós sabermos sobre o livro. Porque, de fato, o livro não fala apenas da criação, mas fala de um povo que Deus ele deseja salvar. E um povo que Deus deseja ter para si. Mas, diferente de Êxodo e os outros livros do Pentateuco, Deus começa com uma pessoa, com um indivíduo. Então, você tem Adão e Eva, você tem Abraão, você tem Isaac, você tem Jacó, você tem pessoas, você tem indivíduos. Você tem José, então você tem Deus tratando em Gênesis mais com o indivíduo do que com a comunidade. Então, em Êxodo você vai ter essa visão de comunidade. Deus tratando com a sua comunidade, com a aliança de comunidade. Deus falando de um jeito abrangente para todas as pessoas que fazem parte da sua aliança. Mas, no livro de Gênesis, você vai ter Deus falando com um indivíduo. Deus chama, então, um homem chamado Abraão, Deus chama Isaac, Deus chama Jacó, Deus escolhendo indivíduos, né? Então muitas pessoas não conseguem ver isso, porque elas não conseguem porque não conseguem entender a doutrina da eleição, porque não é a Bíblia. Claro que é o Espírito, obviamente o Espírito Santo, bendito seja o Espírito Santo, que abre os nossos olhos para nós vermos que existe uma eleição incondicional e individual. Deus chama Abraão, Deus escolhe Isaac, Deus escolhe Jacó. Então, no livro de Gênesis nós vemos mais isso, né? Inclusive Paulo vai citar Gênesis em Romanos 9 para falar sobre a predestinação, que é um tema que todos odeiam, mas
está sendo mais batido aí nos últimos dias. Então, nós temos em Gênesis a história de Deus da criação do mundo e a história de Deus com os indivíduos, né? É interessante você conhecer e ler toda a Escritura. Então, a visão panorâmica vai nos dar isso. O que mais nós podemos ver no livro de Gênesis? Então, nós começamos com a criação. Importante dizer que, a priori, Moisés não tem interesse de dar aulas de arqueologia. Então, muita gente vem ler o livro de Gênesis, ou a história, né, da Bíblia, né, em Gênesis, procurando respostas para questões arqueológicas ou científicas. A priori, eu vou explicar, né, não existe um interesse de Moisés em ensinar sobre arqueologia. Mas, o que eu quero dizer com isso, obviamente, porque a gente entende com a arqueologia, mas em dizer aquilo que Deus ensina sobre o mundo, a criação, né, e tudo mais. Então é isso que Moisés ensinou. Outro ponto também é porque a própria ciência, ela cai, e o próprio método científico, bem como o empirismo, ele cai no problema da indução. Então ele vai cair no problema indutivo. E você não vai poder ter certeza, né, daquilo. Então, por exemplo, a datação de radiocarbono, ela não é, ela tem um limite no seu próprio escopo, se eu não me engano, agora eu não lembro mais, antes eu estudava muito isso porque eu era evidencialista, né? Digamos que pelos próprios moldes ou pelos próprios critérios que eles adotam, que são também critérios falseáveis e são critérios indutivos, ou seja, não pode enxergar a verdade, eles têm um limite de anos, em 10 mil anos. E depois tem um outro método, que é um método de enxergar as coisas, se eu estou falando da ciência, então, a arqueologia, por meio de exames, né, do terreno, né? Então, se o terreno tem uma lama, até uma camada de lama X ou de tal cor assim, sabe, ele tem tantos milhões de anos. Isso também é indutivo, isso depende de outros pressupostos e assim infinitamente vai cair no problema da indução, né? Então a pessoa não tem como ter certeza. Então Moisés não tem esse interesse, e a Bíblia, a palavra de Deus, é a verdade, né? Outra coisa também, nós devemos abraçar a Escritura como uma revelação de Deus. Então quando ela diz que Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou, ela está falando justamente isso, né? O significado da palavra Yom pode ser mais, pode ser menos, pode ser ou pode não ser, né? Então até Agostinho ele vai, mas não existe nenhum motivo pelo qual nós precisamos acreditar de outra maneira. A mesma questão nós podemos falar sobre o Sol, né? Nós podemos falar sobre o Sol e sobre o surgimento dele no quarto dia, né? Ao invés de no primeiro dia. Então alguns vão dizer, não pode as plantas terem aparecido no quarto dia, logo no segundo dia e no terceiro dia e o Sol então aparecer no quarto, né? Porque não faz sentido, mas faz porque a luz já tinha sido feita, né, se você usar essa premissa no primeiro dia, mas porque Deus está fazendo. Então Deus pode fazer o Sol no dia que Ele quiser. Então é necessário se livrar do pressuposto empirista falseável para poder abraçar a visão da Escritura Sagrada, né? Ou você vai sempre tentar submeter a Escritura Sagrada nos pressupostos humanistas e princípios que são falseáveis, né? Como o método científico, e em outros vídeos eu explico isso. Mas agora eu não estou aí com isso, vou explicar o panorama de Gênesis, né? Como eu disse, o panorama é uma visão geral, uma visão panorâmica, obviamente, né, que você tem do livro. Então você tem a criação ali no primeiro capítulo de Gênesis, onde Deus, então, ele cria todas as coisas por meio da sua palavra, e muitas pessoas vão dizer que o homem foi criado pela própria mão de Deus, né? Deus formou o homem do pó da terra, né? Mas ele fala, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, e sopra sobre o homem espírito de vida. Mas muitas pessoas querem como se o ato da criação do homem ele fosse ou usasse, né, de alguma forma, claro que é especial, o homem foi colocado sobre toda a criação,
Mas o homem também foi criado pela palavra de Deus. Deus disse, façamos um homem, e ele forma o homem do pó da terra, e sopra no homem seu espírito de vida. E em Salmos 33, no verso 6, é dito que com o sopro de sua boca, Deus criou todas as coisas, a terra e tudo, e os exércitos do céu, né? Então, a palavra de Deus, quando foi falada, criou o mundo, mas o Espírito Santo estava ativo na criação de todas as coisas também. Também materiais, materiais e imateriais. Ou seja, Deus criou todas as coisas do seu próprio poder, da sua própria palavra. Foram feitas por aquilo que não se vê, ou seja, do seu poder e da sua palavra, né? Ou seja, a fonte pelo qual o arre de todas as coisas, né, é a palavra de Deus e o poder de Deus, o Espírito de Deus, o poder de Deus. Do sopro da boca dele, ou seja, do seu poder, ele cria então todas as coisas, né? E todas as coisas são feitas pelo seu poder. Então, continuando, então, no primeiro dia, então, é criado, né, tudo que a gente conhece. Algumas pessoas vão debater, isso eu já falei no outro vídeo, que nós falamos sobre a questão de Gênesis 1:1 ali, que se houve uma queda antes da criação ou depois, a teoria do lapso ali entre Gênesis 1:1 e 1:2, eu já refutei essa ideia no outro vídeo, depois você pode ver no YouTube, e eu vou continuar essas ministrações. E então, essa é a ideia do primeiro capítulo, demonstrar o padrão pelo qual as coisas são criadas. No segundo capítulo, então, nós vamos ter a visão então, da criação do homem de maneira mais pessoal, né? No primeiro capítulo, então, o homem é feito conforme a imagem e semelhança de Deus. Isso é muito importante. Muitas pessoas, então, dividem. O que é a imagem e semelhança? A imagem significa domínio, semelhança significa... Então, outra coisa, mas nós devemos entender que imagem e semelhança devem ser sinônimos, né? Porque em Gênesis 9, depois, quando Deus fala que o homem não deve matar outro porque o homem foi feito à sua imagem, ele não usa semelhança, né? Por quê? Porque ele vê desnecessário essa ideia. E no Novo Testamento, quando Paulo fala em glória de Deus e fala em imagem de Deus, ele usa só imagem e não semelhança. Não se pode supor o significado da palavra semelhança, como muitos tentam supor, por pressupostos, então, de indução indutivos, né? Nós devemos deduzir o que é semelhança pela própria palavra de Deus, né? E imagem e semelhança é que o homem foi feito, então, de acordo com a imagem do Filho de Deus, Jesus Cristo, de acordo com... né, ele recebe, então, uma estrutura, capacidade, digamos assim, o primeiro Adão, né? Nós vamos ver isso em Efésios, quando ele diz que nós devemos, então, se renovar do novo homem, que é feito conforme a imagem de Deus. Então ele vai dizer justiça, santidade e conhecimento. Então você percebe que a imagem de Deus envolve estrutura ética, estrutura racional, né? E espiritual. Então isso você vai ver em Gênesis. Então eu vou até abrir aqui Gênesis, então, porque isso nos ajuda a entender a imagem de Deus. Inclusive João Calvino, se você tem os institutos aí, expõe muito bem esse assunto e responde questões que estavam sendo levantadas sobre isso. Então você percebe que são vários assuntos que Deus ele já veio iluminando certos homens de Deus na história, né, da humanidade, né? Então Efésios no capítulo 4, vamos lá aqui na Bíblia, ainda bem que eu tenho a Bíblia aqui, porque se trava o telefone ou computador, né, aí você vê que não tem o que fazer, né? Efésios capítulo 4, Paulo vai dizer aqui, ele vai falar sobre isso. Então, falando ainda sobre o primeiro capítulo ali, questão do homem ter sido, 24, capítulo Efésios 4, e 25, até o 27, né? Então ele vai dizer assim, 24, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade, né?
Então, renovar o espírito da mente, né? Então, esse novo homem é criado em verdadeira justiça e santidade, né? Esse capítulo aqui, então você percebe que a estrutura noética sem imagem de Deus deve ter sido criado de maneira justa e santa, né? Como Adão foi criado. E também fala sobre, em outros textos, sobre a capacidade mental. Então, quando Paulo fala também para renovar a mente, você percebe isso. Mas enfim, no segundo capítulo, então, nós temos a criação do homem em particular, como Deus criou o homem. Então, agora nós temos uma cena particular, não é uma outra criação, mas é a criação do homem sendo colocada de maneira particular. Então, o capítulo 1 fala de maneira geral, que Deus criou o homem e a mulher, mas não entra em detalhes específicos, né? Já no segundo capítulo, então, é dito como Deus criou Adão, é dito como Deus criou a mulher em particular. Embora, né, você vê, então, agora que a mulher foi tirada da costela de Adão. E isso aponta para Cristo, né? Visto que Adão, então, é uma figura de Cristo, prefigura Cristo, tudo aponta para Cristo, e a mulher é uma figura da igreja. Então, Adão está sendo, a mulher está sendo retirada, a igreja foi retirada do lado de Cristo, ou seja, Cristo morre então para dar origem à igreja e Adão dá origem à mulher. Você percebe que isso todo entra no escopo da revelação e principalmente da questão da expiação, né, da morte de Cristo. Então você percebe que Adão não morre para gerar, como muitos defendem nos escritos judaicos, é absurdo, né? Não morre, digamos assim, ou não dorme, porque o sono de Adão aponta também para a morte de Cristo. Ele não morre para gerar a Lilith, ou qualquer outro absurdo que dizem por aí, que não existe na palavra de Deus, né? Que é uma lenda judaica. Ele morre para gerar a Eva. Eva é a mulher dele, e Eva aponta para a igreja. Então, Cristo também só pode morrer, obviamente, pela sua igreja, que é amada por ele, né? Então ele morre, ele tem o sono, né, da morte e é ressuscitado por Deus. E quando ele acorda, digamos assim, então ele tem a igreja. Então essa é a figura ali, obviamente, a analogia ali. Então isso aponta para Cristo, né? Então você vê, é algo particular em Gênesis 2. Você só consegue fazer essas ligações se você conhece o Novo Testamento e a Bíblia como um todo. Você percebe? Então, você vê também a questão do homem ser criado à imagem de Deus. A filosofia, principalmente, logo depois do racionalismo ali, depois que da Idade Média entra ali a Idade Moderna, a filosofia tem um problema então agora, porque ela, como os homens separaram a revelação de Deus da epistemologia, ou seja, aquilo que nós podemos conhecer, aquilo que nós mesmos podemos raciocinar, e os homens entram em seus próprios raciocínios e começam, então, a prescrutar as coisas por si mesmos. O homem agora ele se torna como uma máquina, né? Como Francis Schaeffer fala, na Morte da Razão, e perde, então, o sentido da sua própria existência. Por quê? Porque não existe, então, agora um significado intrínseco no próprio homem. Ou seja, quem ele é, o que ele significa, qual o sentido dele, por que ele existe, né? Qual a sua identidade, o que é o homem, né? O que é o homem? O que é o homem, né? Então, mas o homem foi feito em imagem de Deus. Então, a Bíblia ela responde um problema existencial. Quem você é? Você pode dizer que Jefité era filho de uma prostituta, como dizem Juízes, mas antes de tudo isso, antes da queda, tanto da mãe dele, que era uma prostituta, e de toda a depravação total, e antes dele mesmo, né, ele é um homem criado em imagem de Deus. Então esse é o valor intrínseco. Ah, mas a gente não tem valor por causa da depravação total. Foi distorcida a depravação total, mas a Escritura então ela mostra ainda, e Deus insiste conosco, que o homem tem algo diferente. Né? Que o homem não é apenas uma máquina, que o homem pode ser até o réprobo, pode ser qualquer homem. Ele não é só digamos assim, um amontoado de células, como a ciência fala.
mas ele foi feito à imagem de Deus. Existe algo no homem, pode ser o homem mais depravado de todos, que lembra que ele é a imagem de Deus. Isso é uma marca indelével que ninguém pode apagar em nenhum homem, apesar da depravação total ter afetado todas as partes do homem. Ele ainda lembra o seu Criador. Ele ainda, na sua totalidade, lembra então quem é o seu Criador. Então ele lembra, né? O Criador. Por isso que o homem então é usado, assim como toda a criação é usada para revelar quem Deus é. Depois então no capítulo 3 nós temos a queda de Adão. A queda de Adão que se dá no Éden junto com Eva, ali quando a serpente vem e engana a Eva, né, e ela come do fruto do bem e do mal, da árvore do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal. É interessante falarmos sobre isso e sobre várias coisas ali. Isso é uma visão panorâmica, então é um resumo, obviamente. Eu vou falar sobre cada capítulo, se Deus quiser, então, de maneira mais profunda nos outros vídeos, né? É importante você analisar isso, porque Deus planta a árvore do conhecimento do bem e do mal junto com a árvore da vida no meio do jardim. Então as duas árvores estão no meio do jardim, bem como vai lá com a tua mãe, João Pedro, vai lá. Então as duas árvores elas estão no meio do jardim, foram plantadas por Deus ali no meio do jardim do Éden, né? E Deus planta a árvore do conhecimento do bem e do mal. Também a serpente foi criada por Deus. Ela foi criada por Deus e ela estava ali, né, no jardim. Outra coisa que é muito distorcida, Deus então ele não quer dar conhecimento para o homem, porque Deus proibiu o homem de comer da árvore do conhecimento. Mas preste atenção, a árvore ali não é do conhecimento em si, ela é do conhecimento do bem e do mal. Isso aponta para várias coisas. Como eu já tenho demonstrado no vídeo, a árvore do conhecimento do bem e do mal significa conhecer as coisas a parte da árvore da vida, ou seja, a parte de Deus, a parte da revelação de Deus. Deus já tinha dito para o homem o que era certo e errado. Então, se o homem comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele iria então agora dizer o que era certo e errado. Era isso que significa a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, o homem seria o seu próprio ponto de partida epistemológico para definir o que é certo e errado. E para definir o que é verdade ou não. Então, a árvore do conhecimento do bem e do mal significa, então, o rompimento do homem da dependência de Deus para conhecer o bem e o mal também. Não apenas, digamos assim, não tem outra analogia. Quando o homem ele opta, digamos assim, por desobedecer a ordem de Deus, ele já sabia o que era errado. Então ele não está aprendendo o que era bom e mal. Então as pessoas pensam, não, então o homem ali ele aprendeu o que é certo e errado, por isso ele viu que estava nu. Não, não, não. A questão é que Deus nunca tinha dado uma lei para o homem dizendo que estar nu é pecado. Então não era pecado o homem estar nu. Mas quando o homem come da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele olha para si e vê que está nu. Ou seja, ele julga agora, por seus sentidos, que é certo e errado. Ele julga pelo que ele acha. Ele sente vergonha de si. Então, ele deixa então a palavra de Deus sobre o que é certo e errado, sobre o que é justiça, sobre o que é santidade, e ele vai então por si mesmo definir o que é certo e errado. Então, essa é a grande tragédia, digamos assim, né? Porque toda a história ela tem uma tragédia, né? Ou ela tem, então, um drama, né? Todo escrito de um autor, e esse é o drama da humanidade, né? É a apostasia. A humanidade está em apostasia. Aquele que conheceu a fé, ele apostata da fé, porque ele conheceu a verdade, digamos assim, ou, digamos assim, conheceu as proposições da verdade, abandonou, porque ele conheceu a verdade e se distanciou daquilo que Deus diz na sua palavra. E o homem Adão fez isso. Na verdade, esse é o estado do homem natural. Então, quando alguém apostata, não está fazendo nada que já não era originalmente, digamos assim, depois da queda. Todo homem é apóstata por natureza. E, enfim, nós vamos continuar aqui. Então,
a saída, né? Isso também ensina dois princípios para nós. Como nós podemos saber a verdade? Como nós podemos ler a Escritura Sagrada? Como nós podemos, então, viver a nossa vida? Né? Porque a morte chegou de Adão para todos os homens, Paulo fala em Romanos 5. Então existe agora, como que nós podemos viver? Essa é a grande pergunta. Como nós podemos viver? Isso aí, um homem caído, né? E Paulo responde que a vida, como a morte reinou por meio de Adão, a vida agora ela reina pela justiça. Então a resposta de Paulo é a justiça de Cristo, né? É o ato de justiça de Cristo que dá a vida, a justificação que dá a vida. A justificação é a justiça de Cristo, ele satisfez a nossa culpa, o nosso pecado. Então agora nós podemos viver, porque ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Então, a árvore da vida depender da justiça de Cristo, depender da declaração de Deus, de que aquele que crê em Cristo é justo. Então, é diferente da árvore do conhecimento do bem e do mal. Você não precisa conhecer muita teologia, digamos assim, para ser justificado. Né? O ladrão da cruz conheceu que Jesus era o Messias e estava morrendo na cruz e que, né, e creu. Então você vê que é algo simples. Claro que depois você vai, né, crescendo em conhecimento, porque isso faz parte da santificação. Mas você percebe que não é o seu esforço intelectual que vai te salvar, mas é a morte, digamos assim, a loucura da pregação do evangelho, a morte, como muitos ateus dizem, o que é a morte de um judeu? É a morte de um judeu, a morte de um judeu que era o próprio Deus encarnado na cruz do Calvário, que nos dá a vida. Ele nos dá a vida de diversas formas. Ele nos declara justos diante de Deus. Ele nos declara que nós somos justiça de Deus. O seu sangue nos propicia, serve de cobertura para os nossos pecados. E ele, então, é também aquele que envia o seu Espírito e nos vivifica. A união com o seu corpo nos vivifica. Ah, mas isso é loucura. É a loucura da pregação. É a loucura da pregação. Essa é a única verdade, a única maneira do homem ser salvo e não existe outra. Então você percebe que o esforço intelectual para a salvação nada vale. Nada vale. Esse é o caminho dos gnósticos, né? De alcançar a salvação por meio de esforço intelectual. Mas não é o nosso caminho. O nosso caminho é Cristo. Claro que ele é o conhecimento, ele é a justiça. Nele estão todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento de Deus. Então, a maneira de Deus nos dar conhecimento é através da árvore da vida, que é Cristo, e não da árvore do conhecimento do bem e do mal, que é o homem independente de Deus criar doutrinas para si, daquilo que ele acha que é certo e errado. Então, isso é um princípio que nós devemos aprender com essa questão da árvore do conhecimento do bem e do mal e da árvore da vida. Muitas coisas, né, nós aprendemos, né, claro, estudando, obviamente, nós sempre vamos aprender estudando muitas coisas, mas quem nos guia a toda a verdade é o Espírito Santo. Ele que nos guia a toda a verdade. Por que alguns creem e outros não? Por que alguns desistem? Porque o Espírito Santo é aquele que dá a fé. É aquele que mantém a fé. É aquele que começou e termina. Se a obra é uma obra de Deus, então não tem como ele não terminar essa obra. Não tem como, porque Deus ele não para. Jesus diz, meu Pai trabalha até agora, eu também. Deus continua a cada tempo fazendo com que todas as coisas funcionem. Aquele que faz todas as coisas de acordo com o conselho da sua vontade. Deus é um Deus de movimento, um Deus de ação e um Deus, único Deus, obviamente, o Deus, né, de ação, de movimento e que faz as coisas funcionarem para o seu propósito. E o propósito dele é conformar os eleitos, aquele que ele escolheu, à imagem de Jesus Cristo. O propósito dele é salvar as pessoas que estão em seus pecados. Ah, mas só vai ser salvo quem ele elege. É isso aí. Essa é a revelação depois que você está na igreja, você começa a ser constrangido por isso. Né? Porque você percebe que você não consegue manter sua salvação. Então, você começa a se tornar, eu creio que é um processo, né, da sabedoria de Deus, em todos os eleitos, de mostrar que eles não podem se salvar. Então, um tempo, todos aqueles que são salvos, eles começam a se tornar mais parecidos com Cristo e começam a perceber, não tem o que eu faça. Mas vamos lá. Então,
ali, então, quando Eva come o fruto, é enganada pela serpente, isso nos dá muitas coisas. Eu poderia falar sobre muitas coisas, mas daí não vamos ter uma visão panorâmica, daí vamos ter uma visão muito grande de tudo. Adão também come do fruto, a gente conhece a história. Deus então amaldiçoa a terra por causa de Adão, o homem cai em pecado, se torna totalmente depravado, Eva também, é expulso do paraíso. E a Bíblia diz que Deus coloca 2 querubins em volta da árvore da vida, para que o homem não coma da árvore da vida e viva, né? Então a árvore da vida, o que ela tipifica? A árvore da vida, ela aponta para Cristo. Como tu pode falar isso, né? Porque a justificação que dá a vida, Cristo é o caminho, a verdade e a vida e diversas coisas. Mas nós podemos ver isso pelas analogias que Deus usa na Bíblia. O santuário, ele foi construído, ele foi feito, e no Santo dos Santos existia uma cortina que tinha 2 querubins, e esses 2 querubins, eles ficavam naquela cortina, e o homem então, ele tinha que, o sumo sacerdote entrava uma vez por ano ali e aspergia o sangue sobre a tampa do propiciatório para cobrir os pecados do povo de Deus. Esses 2 querubins ficavam naquela cortina e também ficavam em cima da tampa da aliança. E os 2 querubins apontam para esses querubins que estavam na frente da árvore da vida, com uma espada também revolvendo em chamas, que impediu o homem, obviamente, chegar na árvore da vida. Significa a separação total. Porque Deus é santo e agora o homem é pecador, então o homem não pode se aproximar de Deus. Ele morre, então, está morto em seus delitos e pecados, como diz Paulo em Efésios capítulo 2, versículo 1, e não pode, então, comer do fruto da árvore da vida. Não pode mais. Então, isso significa. E a Bíblia diz que quando Cristo morre na cruz, o véu do Santo Santo se rasga e o Espírito Santo sai. E em Hebreus é dito que ele abriu um novo caminho, um novo e vivo caminho, pelo véu da sua carne, né? Quando Cristo foi rasgado pelos nossos pecados. Então, você percebe que em Cristo, agora, todo aquele que crê, o homem, ele tem então vida. Nós não podemos negar esse princípio, porque a única esperança de qualquer pecador é Cristo. Então, é a única esperança dele. A expiação definida ou não, a esperança de qualquer homem no mundo é Jesus Cristo, que ele crê em Jesus Cristo. E nós sabemos que Cristo morre só pelas ovelhas dele. Que ele dá vida só para aqueles que ele mesmo traz a ele. Mas, no ponto de vista, digamos assim, do homem, se o homem procura a salvação, se ele quer saber qual é o caminho, ele vai encontrar só em Cristo. Só em Cristo. Ele deve entregar a sua vida a Cristo. Ele deve fazer como Paulo fala em Romanos, no capítulo 10, versículo 8 e 9, que a saber que se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e com o teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Ele deve crer que Jesus é o Senhor e que Deus ressuscita ele dentre os mortos. E ele também deve crer que Jesus é o único nome dado aos homens pelo qual eles podem ser salvos, Atos capítulo 2 e capítulo 4. E ele deve crer também que Cristo ele é o único meio, a única expressão de Deus, de amor, para aqueles que creem ser livres da ira de Deus. Isso ele deve crer. Deve crer nisso. Então, mas Deus elege daí. O que vai fazer? Não quer, então é um réprobo, né? Mas enfim, é importante isso. Então você tem Cristo como árvore da vida ali no capítulo 3, né, de Gênesis. E você tem a divisão ali, que só pode ser vencida, né, pela graça. Só pela graça, não pela força do homem. Não pela força do homem. Então, você tem também, no capítulo 4, então, de Gênesis, você tem agora a continuação, né, dessa história. Você tem Adão e Eva tendo 2 filhos, você tem Caim e Abel. Então você tem Caim e Abel. Só que em Gênesis 3 é dito para Eva que a semente da mulher iria brigar com a semente da serpente. Então você tem isso.
E Abel também é uma tipificação de Cristo. Se você lê em Hebreus, você vai ver isso. O sangue dele também fala, mas o de Jesus fala coisas superiores, né? Então, você vê as duas sementes brigando ali. Abel, então, é um tipo do eleito, daquele que quer fazer a vontade de Deus, o vaso de misericórdia, daquele que é piedoso, e Caim é um tipo do réprobo, daquele que não teme a Deus, daquele que não quer saber de Deus, daquele que anda conforme os seus próprios caminhos, daquele que quer fazer as coisas do seu jeito. E você tem isso. Então, João fala, né? Existem os filhos de Deus e os filhos do diabo. Você tem então Caim fazendo o que Satanás faz desde o princípio. Jesus fala que Satanás ele é um homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, né? E como Caim é um filho do diabo, né? Como o próprio João fala, ele mata então o seu irmão Abel. Mata Abel. Mata Abel, seu irmão. Quando ele faz isso, né, Jesus, antes de fazer isso, Deus pergunta para ele: por que se caiu o teu semblante? E diz aquela famosa frase que é usada muitas vezes para defender o livre-arbítrio: olha, o pecado jaz à porta e a ti cumpre dominar, o desejo está sobre ti, a ti cumpre dominar. Então alguns veem que isso aí, Deus está dizendo que Caim tinha livre-arbítrio para agir de outra maneira, mas não, Deus está dizendo que existe um desejo, concupiscência, um pecado em Caim, e ele deveria, esse é o dever dele, ou seja, a responsabilidade dele, dominar esse desejo pecaminoso. Não diz que Caim tinha capacidade de fazer isso, mas que ele deveria fazer, ele não faz, e mata seu irmão Abel. Mata Abel. E então Deus o pune, né? Deus coloca também um ato de, digamos assim, longanimidade de Deus, coloca uma marca e ele foge. E aí no capítulo 5 nós vemos agora um outro filho de Adão, né, ocupando o lugar de Abel, que foi morto. Sete. E você vê a descendência de Sete e de Caim. As duas descendências. Então você percebe que a descendência de Caim, no capítulo 5, fulano foi o pai daqueles que fazem flauta. Ciclano foi o pai daqueles que fazem instrumentos de corte. E outros foi o pai daqueles que essa descendência de Caim, né, dos filhos de Caim. Foi o pai daqueles que faziam tendas. E a descendência de Sete não fazia nada. Você vê que Sete gera Enos, Enos gera e vai gerando ali até chegar em Noé. Ou seja, o que isso apresenta? É interessante, eu gosto muito de figuras, porque principalmente no livro de Gênesis, porque a Bíblia fala que as obras da carne são manifestas. Mas quando ela fala do Espírito e daquilo que o Espírito produz, ela chama de fruto. Mas o fruto do Espírito é amor, paz, benignidade, longanimidade, mansidão, etc. Então você tem isso, né, manifesto ali. Os filhos de Deus, eles geram vida, eles dão, é isso que eles falam, gera e deu, ou seja, produz naturalmente, e se reproduzem, aquela linhagem santa. E os filhos do diabo, eles fazem, por quê? Porque ele quer ser o pai daqueles que cantam flauta. Ele quer ser o pai daqueles que tocam harpa. Ele quer ser o pai daqueles que têm instrumentos cortantes. Então você vê que Caim ele é conhecido, a linhagem dele é conhecida por aqueles que fazem, aqueles que são conhecidos, né, no mundo, na sua época, como grandes nomes. Mas a linhagem de Sete é simplesmente a linhagem daqueles que geram, a linhagem daquele que Deus está preservando no meio desse mundo. Você percebe também o princípio de salvação, porque aqueles que são salvos não são salvos porque são aqueles grandes que fazem, mas são aqueles que simplesmente é preservado por Deus para ser um testemunho vivo da salvação que o próprio Deus fará. Então,
isso aponta também o princípio do esforço, do merecimento e o princípio da graça. Todas as vezes que você faz algo na força do seu braço, você está militando contra Deus, contra o Espírito Santo. Isso não significa que você não deve fazer, não deve orar, não deve pregar, mas deve fazer não você, mas Deus em você. Deus em você. E você, depois, agora continuando aqui, no capítulo 5 então nós vemos isso, no capítulo 6 então nós temos a afirmação de Deus de que ele se arrepende de ter criado o homem, mas Deus não pode se arrepender. Então, existe uma linguagem antropopática aqui. Então, e o que é isso? Quando Deus se vale de sentimentos humanos para demonstrar aquilo que ele está sentindo. Então, ele estava decepcionado com o ser humano, no sentido em que o propósito original, digamos assim, de ser imagem de Deus, mas não um propósito de Deus de decreto, mas aquilo que o homem foi feito originalmente foi corrompido. Então Deus decide exterminar todo o homem. Mas para você ver que o propósito, ou seja, o decreto de Deus real de salvação, não porque Deus não faz nada sem um plano, você vê que o propósito de Deus não falha, porque Deus então, ele preserva a família, né, de Noé ali na arca. Você vê que de Noé então você tem então de novo a criação, o homem sendo reestruturada, a família humana. É interessante você perceber esses atos imanentes de Deus, que Deus é uma revelação progressiva de quem Deus é. Então Deus suporta a humanidade com longanimidade, e então chega um ponto que Deus se ira, porque não suporta mais a humanidade, os pecados dela. Então não suporta mais. Então Deus está suportando com longanimidade os ímpios, e depois então Deus derrama a sua ira no dilúvio sobre eles. E essa ilustração também acontece com o povo de Israel, até que Deus leva eles para o cativeiro. Então, que ilustração é essa? Essa é a ilustração de toda a humanidade. Deus está suportando com longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição. Deus suporta. Deus está suportando. Mas que ele mesmo preparou. E daí? Quem tu pensa que é para discutir com Deus? Então você tem essa revelação em toda a Bíblia. Você tem, Jesus diz que nos últimos dias serão como os dias de Noé. Então, de novo, você tem Deus suportando, e Paulo fala, né, que Deus suporta com longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição. Diz que o coração do homem é ruim desde a sua meninice. Então, ali em Gênesis 6. Então você tem a depravação total ali, exposta. Então você tem até o 7 e o 9 a descrição do dilúvio. E você tem então... tem várias coisas que eu não falei porque é uma visão panorâmica só que eu estou falando hoje. Então você tem isso. Você tem então Deus prometendo que jamais destruiria a terra com dilúvio. Então o sinal da aliança dessa promessa é o arco-íris. Então Deus sela essa aliança com arco-íris e demonstra então que o homem que não iria mais destruir a terra por causa do homem. Por causa do homem. Não iria mais, né? Mesmo como fosse totalmente depravado. Então, alguns aí vão tentar especular sobre a criação do arco-íris, né? Porque é normal. Porque o arco-íris é não sei o que, quando a luz reflete a água, bate ali na água, blá, blá, blá. Aí tem dezenas de bilhares de explicações e eu não vou. Vou explicar já com Apocalipse. A Bíblia diz que em volta do trono de Deus tem um arco-íris. Então o arco-íris não foi inventado. Ali já existe em volta do trono de Deus um arco-íris. Então, tipo, absurdo. Essas especulações também. E depois, em Gênesis 10, nós temos então algo interessante, porque é dito que nos dias de Peleg se repartiu a terra. Então, alguns dizem que o que chamavam de Pangeia foi dividido ali, e outros dizem que as pessoas começaram a se espalhar. Mas, na verdade, porque Deus tinha ordenado se multiplicar e que eles se espalhassem, né? Em Gênesis 10, nós temos a figura de Nimrod, então, lá em Nínive, que começa em Babel, que começa a construir uma torre para chegar até o céu, né? Então
diz que Nimrod foi grande caçador diante do Senhor, em algumas traduções, grande pecador diante do Senhor. É uma figura daquele que aponta a mão para o céu e faz assim. Flávio Josefo vai dizer então que fazia parte de uma tentativa então de afrontar a Deus, a Torre de Babel, e se não fossem também uma própria desobediência, né, daquilo que Deus disse para eles se espalharem. E a Bíblia diz que eles falavam todos a mesma língua. E então Deus desce num ato imanente, né, e para ver o que eles estavam fazendo. Isso é uma outra linguagem antropomórfica, né? Então, porque Deus não sabia o que eles estavam fazendo. Então, se você interpreta a Bíblia de uma maneira sem considerar os atributos de Deus, você sempre vai ter problema. Então, isso acontece com arminianos, testemunhos de Jeová, até com calvinistas, né? Por exemplo, Deus é amor. Então não tem problema dizer que Deus ama cada criatura do mundo. Em um sentido. Tu entende? Em que sentido esse? Que amor é esse? É um amor do Criador para a criatura. Aquele que sustenta a criação, aquele que está suportando com longanimidade, aquele que está demonstrando que existe salvação nele para a criação, né? Mesmo a mais corrompida, né? Porque ele quer demonstrar sua misericórdia com os eleitos e a sua ira com os réus. Mas enfim, existe uma... Isso é quem Deus é. Então, muitos tentam desmembrar a divindade de seus atributos. Não faça isso. Não faça. Quando você vai interpretar um texto, tenha em mente todos os atributos de Deus. Então, mesma coisa, Deus desce para ver o que acontecia ali na Torre de Babel. Mas Deus não sabe? Sabe, obviamente. Então, Deus confunde a língua de todos os homens, né? Você tem até um diálogo da divindade entre si mesmo. Tem esse ato antropopático, né? Como Deus está se revelando. Claro que a nossa visão tem que ir mais além, né? Por causa da nova aliança, nós temos que, e da Bíblia como um todo, a revelação geral, nós temos que crer na transcendência divina também, não só na imanência, mas é importante manter isso em mente sempre. Então, você tem isso em Babel, e você tem outras coisas também. Ali em Gênesis 10, você tem a confusão das línguas. E depois você vai ver a linhagem de todos esses de Babel. E lá em Gênesis, no capítulo de número 12, você já tem Deus chamando Abraão. Então, como eu disse desde o começo, Deus está chamando indivíduos ali em Gênesis. Então Deus está tratando com indivíduos. Você tem Caim e Abel. Você tem Adão e Eva. E a serpente, Adão e Eva. Você tem Caim e Abel. Você tem a descendência de Sete e a descendência de Caim. E você tem os nomes particulares. Obviamente eles não são só os únicos descendentes daquela linhagem, mas você tem indivíduos. E você tem então Nimrod. E agora você tem também ali expressamente Abraão, Gênesis 12. Deus chama Abraão. Então, esse é um princípio também de salvação, né? Como o homem é totalmente perdido, ou não pode chegar a Deus, e o homem não pode conhecer a Deus a parte da sua revelação, mesmo que ele tenha um conhecimento inato sobre Deus, ele está totalmente depravado, totalmente corrompido. Deus se revela a Abraão. Deus se revela a Abraão. E quando Deus se revela a Abraão, ele diz, né, que faria de Abraão uma grande nação e dá uma ordem a Abraão. Então, se você lê Gênesis, mas não lê Atos, você vai pensar que Abraão, obviamente, prontamente, ele obedece. Mas, na verdade, o pai de Abraão tem que morrer para ele obedecer. Se você lê Atos, o relato de Estevão, Abraão só vai fazer mesmo o que Deus manda a ele anos depois, quando o pai dele morre. Então ele vai para essa terra que Deus mostrou para ele, né? A gente pensa que foi algo imediato, né? Abraão já saiu, né, prontamente, né? Na verdade ele até pôde. Ele pode ter saído, ele foi para outra, não foi para Canaã, junto com o pai dele. Mas ele não foi sozinho, porque Deus mandou ele sair da parentela dele. Então, muitas pessoas colocam a salvação em termos de obediência, né? Mas a salvação em termos de fé. Uma fé produzida por Deus. E Abraão é o exemplo, é o pai da fé. Você percebe
que ele demora para responder com obediência total. Inclusive, quando ele vai para a terra prometida, ele leva Ló com ele. Sendo que Deus tinha ordenado ele deixar a parentela dele. Isso dá um problema lá adiante depois, porque os descendentes de Ló vão ser uma pedra, né, no caminho dos descendentes de Abraão, mas não é o caso. Então você tem isso. Mas Abraão vai lá e crê, né, e vai. Então você tem toda a história de Abraão. Vou resumir agora, vamos fazer uma visão panorâmica. Onde Deus também muda o nome dele, também, onde Deus promete um filho para ele. Nós temos a história agora de Agar, que é escrava, que a mulher dele disse para ele, né, para ele ter relações com ela. E então ele ouve ela e nasce Ismael, né, que fala também, aponta para a força do braço também, ok? Para a força do braço de Abraão, tá? Então, outra coisa interessante também é a troca dos nomes deles, né? A Sara era Sarai, e quando Deus remove do nome dela uma letra, né, que era um símbolo de um touro, e coloca o H, Sará, que é a letra do Ruá, que é o sopro de Deus, né? Isso aponta também para o nosso novo nascimento. Deus faz também com Abraão, que era Abrão e se torna Abraão, que é o H também, que fala do sopro do Espírito de Deus. Então, Deus está mostrando um princípio no nascimento também, mas está mostrando que Deus remove a nossa força e coloca sobre nós o seu Espírito, né? Então, sopra sobre nós o seu Espírito, e então nós vivemos, muda a nossa identidade. Como que uma pessoa como Pedro deixa de ser um medroso e se torna alguém corajoso? Porque é soprado sobre ele o Espírito Santo. Esse é o único meio, a única maneira de alguém medroso, de alguém covarde se tornar corajoso. Deus então arranca dele a sua força e sopra o Espírito dele. E esse princípio nós vemos também em outro descendente de Abraão, que é Jacó, que Deus toca a sua coxa e desloca a coxa dele, então troca o nome dele para Israel. Você vê o princípio também de Deus remover a força humana e acrescentar a sua, e dar uma nova identidade, né? Só Deus pode dar uma nova identidade para a pessoa. Jacó é enganador, se tornar Israel. Só Deus pode dar uma nova identidade. É um princípio também importante. E você vê que Deus diz na lei que todo primogênito pertence a ele. Então o primeiro filho era o filho que Deus tinha como que pertencia a ele, deveria ser resgatado na lei. Mas Deus nunca escolheu o primeiro. Isso é interessante. Abraão teve 2 filhos, Ismael e Isaque, mas Deus não escolheu Ismael, escolheu Isaque, o segundo. Está mostrando que Deus rejeitou o primeiro. Mas Ismael foi feito na força do braço. Ok, então nós temos lá Esaú e Jacó no ventre de Rebeca. E Deus escolhe o segundo e rejeita o primeiro. Escolhe Jacó e rejeita Esaú. Rejeita Esaú. Você percebe então esse princípio na Escritura. E você tem o primeiro rei de Israel, quem era? Davi. Deus rejeita Davi e fica com o segundo. Perdão, o primeiro rei era Saul. Deus rejeita Saul, e fica com Davi, aceita Davi. Por quê? Porque Deus, ele sempre escolhe o outro, não o primeiro, né? Está mostrando então um princípio. Mesmo que a lei diga que o primogênito é aquele que deve receber a porção dobrada, Deus inverte essa bênção com Jacó abençoando os 2 filhos de José. Então, Deus está, na hora de abençoar, Jacó cruza as mãos e abençoa o menor no lugar do maior. E José também não era o primeiro filho, ele era o último, digamos, o último era Benjamim, mas era o penúltimo filho, que foi aquele que foi abençoado por Deus. Então você vê um princípio aí. Não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de Deus que usa a sua misericórdia. José não escolheu o seu filho.